Capítulo 3. Elizabeth Raquel Lavina Carniato. Otávio Benito Lavina e Olinda Nese Lavina. Nasci no dia 6 de maio de 1964, no final da tarde de uma quarta-feira, numa pequena, porém bela comunidade chamada Belvedere, localizada no município de Uruçanga, gemeládio com Longarone, no estado de Santa Catarina. Ali começou a minha história. Uma história simples, mas com muitas lembranças que guardo comigo e gosto de recordar. Entretanto, não dá para contar a minha história sem antes contar um pouquinho sobre os meus antepassados, pois eles fazem parte da minha existência e sem eles eu não teria conseguido a minha cidadania italiana. Interessado em obter a cidadania e sabendo que tínhamos descendência italiana, no início da década de 1990, minha irmã Cecília, através de buscas em cartórios, realizou um estudo sobre a família Lavina. Por meio do sobrenome Lavina, constatou-se que, de acordo com os registros da população da província de Belluno, Itália, a família de Domenico Lavina e Rachele de Demo emigrou para o Brasil em 22 de março de 1896. Domenico era filho de Giuseppe e Ana Maria Lavina, nascidos em Tambre, Itália, em 8 de novembro de 1855. E Rachele era filha de Luigi de Demo e Stella Maria Lavina, nascida em Tambre, Itália, em 4 de setembro de 1859. Domenico e Rachele tinham 4 filhos: Stella Lavina, natural de Tambre, Itália, nascida aos 5 de agosto de 1884. Ana Irene Lavina, natural de Tambre, Itália, nascida aos 27 de setembro de 1886. Giuseppe Lavina, natural de Euville, França, nascido aos 9 de maio de 1889. E Giovanni Lavina, natural de Euville, França, nascido aos 25 de agosto de 1890. Entende-se que meu bisnono, antes de vir para o Brasil, estivera morando na França, pois 2 de seus filhos, Giuseppe e Giovanni, meu nono, possuem nacionalidade francesa. Mas, depois de algum tempo morando na França, retornaram para a Itália e então vieram para o Brasil. No Brasil, fixaram residência na região de Uruçanga, onde Giovanni casou-se com Antonieta Bernardini, foram morar em Belvedere e tiveram vários filhos, dentre eles meu pai Otávio Benito, 1927, que aos 20 anos casou-se com Olinda Nese, 1929. Sou filha de Otávio Benito Lavina, em memória, e Olinda Nese Lavina. Cresci ao lado de mais 7 irmãos, todos mais velhos do que eu. Somos Roberto Luiz, 1948, João Eduardo, 1949, Sinesa Sueli, 1951, Bernadette Lúcia, 1953, Jorge Domingos, 1956, Cecília Neuza, 1959, Gilson Expedito, 1961 e eu, Elizabeth Raquel, 1964. Naquela época, era muito comum os pais colocarem 2 nomes aos seus filhos. Um dos nomes geralmente era em homenagem a um santo da Igreja Católica ou em homenagem a um parente próximo. Pai, mãe, nono, bisnona. E não foi diferente com o nome dos meus irmãos e o meu. O meu nome, Elizabeth, por exemplo, foi dado em homenagem à minha nona materna, que se chamava Elisa Maffioletti Nese, e Raquel, em homenagem à minha bisnona paterna, chamada Rachele de Demo Lavina. Quando eu nasci, meu nono paterno já não vivia, e a nona Antonieta, por estar viúva, usava sempre vestidos longos nas cores preto ou azul marinho, lenço na mesma cor do vestido na cabeça, sapatilhas pretas e óculos com armação também preta. Muitos a chamavam de a Noninha Preta. Foi assim que ela se vestiu durante todos os anos em que viveu, e foram 96 anos. Ela fez parte da minha história por longos anos. Minha mãe, Olinda Nese Lavina, é filha de Giovanni Nese e Elisa Maffioletti Nese. Meus nonos maternos moravam em Coxilha Rica, outra comunidade do município de Uruçanga, mas mudaram-se para o estado do Paraná. Giovanni Nese e Elisa Maffioletti Nese também tiveram muitos filhos.
Dos filhos de Giovanni Nese e Elisa Mafioletti Nese, apenas 2 ainda vivem. Tia Íria, que vive em Foz do Iguaçu, Paraná, e minha mãe Olinda, que vive em Belvedere, Uruçanga. Olinda conta com 91 anos de idade e está em perfeita saúde. A minha nona materna também já não vivia quando nasci. E o nono Nese, era assim que nós o chamávamos, raramente ia na casa nos visitar. Acho pelo fato de morar em outro estado. E então passava alguns dias conosco. Lembro que ele usava sempre um chapéu grande e gostava muito de rir. A maioria dos tios maternos eu conheci quando era bem crescida. Isso porque moravam distantes e não íamos visitá-los. Não tínhamos condições financeiras para fazer uma viagem tão longa e cansativa como era na época. As viagens geralmente eram feitas quando algum familiar falecesse, casasse ou estivesse muito doente. E foi numa dessas visitas que um dos meus irmãos, Gilson, conheceu uma prima irmã, Osélia. Começaram a namorar, casaram e tiveram uma filha, a Flávia. Desde então as visitas entre as famílias Nese e Lavina se tornaram mais frequentes. Os laços se estreitaram e a grande família se uniu novamente. Morávamos numa grande casa de madeira. Ela tinha 4 quartos, 2 salas, uma cozinha, um grande corredor, uma despensa, muitas janelas e uma varanda grande que acompanhava a casa. O assoalho da casa era todo encerado. Brilhava muito, podíamos nos espelhar. O banheiro ficava afastado da casa. Na casa ainda tinha um grande porão, onde era usado para guardar algumas ferramentas e comida para os animais, como os porcos e galinhas. Atrás da casa existia um belo pomar com laranjas de vários tipos. O pomar existe até hoje. E muitas pessoas iam lá buscar essas frutas. Num dos lados e na frente da casa ficava o jardim, bonito e muito bem cuidado. Estava sempre cheio de flores. Eu posso sentir o cheiro das rosas e dos cravos, flores preferidas dos meus pais. Havia ainda margaridas, bougainville, estrela de Natal, entre tantas outras. A varanda era o lugar onde minha mãe ficava para fazer suas costuras quando estava muito calor. Gostava tanto quando isso acontecia, porque era o dia em que eu podia ficar o tempo todo com ela. Naquela varanda, também meus pais sentavam e conversavam muito. E minhas irmãs sentavam para fazer crochês e bordados. A Janir, filha do seu Luiz, nosso vizinho, ia lá em casa aprender a fazer crochê e minha irmã Bernadette a ensinava. Eu me recordo que muitas irmãs faziam crochês e bordados à noite. Todo o trabalho era feito à noite, inclusive os trabalhos relacionados aos estudos. Eram feitos sobre a luz de lamparina, uma pequena lâmpada que fornecia luz e pouca intensidade e era composta de um reservatório para líquido combustível, querosene, no qual era mergulhado um pavio que transpassava uma pequena rodela de madeira e acendia numa outra extremidade. E também de um liquinho, que é uma espécie de lampião a gás de cozinha. Ou, muito raramente, de velas, porque na comunidade não havia luz elétrica. Na época, por estarmos acostumados com a situação, não víamos dificuldades em enxergar e fazíamos todas as tarefas necessárias. Meus pais conversavam muito. As conversas entre eles geralmente eram em italiano. Porém, quando se dirigiu a nós, sempre falava em português. Eu cresci entendendo tudo o que era falado na língua italiana, mas não falava nenhuma frase completa, apenas palavras soltas. Além de meus pais que conversavam entre si em italiano, a minha nona falava um pouco no italiano e um pouco no português. De vez em quando o pai falava algumas palavras em francês. Eu ainda lembro de alguns termos e expressões como le cahier, caderno, reglé, régua, la cigale, et la fournie, sont ensemble tous les jours. Chanté? A cigarra e a formiga estão juntos todo dia. Canta? Não teria sido difícil aprender uma segunda ou terceira língua, se tivéssemos alguém que nos ensinasse, porque o pouco que aprendi ainda muito pequena não esqueci jamais.